Isto vai ser uma nova saga que eu vou fazer para dar continuidade a um blog que eu já tive e tenho, mas que vai deixar de ter mais artigos, que é o criticasempiedade.blogspot.pt. Agora, as chagas das críticas vão ser aqui de comentário, de forma de rádio, em críticas sem piedade. Ora bem, primeira crítica e única crítica, que nos vai dar aqui um bocadinho de processamento cerebral quanto às várias realidades que existem e, de algum modo, pensando e falando de todas as realidades e formas e abordagens sobre a própria realidade que alguns exemplos usaram e outros exemplos usaram, e depois compará-los quanto à sua estrutura e quanto, de algum modo, à sua abordagem, não é? Então nós temos aqui um comentário espetacular do Rui Moreira, o nosso querido Rui Moreira, da Câmara Municipal do Porto, que simplesmente tem pulgas, está a passar mais ou menos o que esta cadela está a passar, está com pulguinhas no cérebro. Ora, senhor caro Rui Moreira, eu não o conheço, sabe, mas eu, por mim, continuava a falar consigo para ter respostas sobre, de algum modo, sobre a sua opinião pessoal. Claro que depois há várias milhares de pessoas que não querem pensar por si, portanto, preferem abraçar quem adora pensar. Portanto, em princípio, poderei também ter pessoas que abracem o meu pensamento. E podemos falar entre os dois e pronto, e assim ficarmos mais cultos quanto ao conhecimento, não é? Ao conhecimento daquilo que nos envolve. Ora, como nós sabemos, eu nem sei por onde começar, porque isto é uma declaração do nosso querido e amigo companheiro, aliás, esta vida que é um circo. Ora, se esta vida é um circo, em princípio há muitos palhaços. Ainda bem, eu sou um deles, por exemplo. E pronto, e depois existem outros milhares, ainda bem, que assim sinto-me em casa. Então, houve umas declarações que ele está a pensar em mudar a lei outra vez, não é? A lei, no fundo, serve para isto. Para uma pessoa andar a tirar coisas, o trabalho dos outros. Portanto, e depois, entretanto, se calhar o melhor é criminalizar todas as profissões que foram criadas em função daquelas leis que estão associadas. E pronto, então isto é uma maravilha, né, de mecânica, portanto, de gestão de dinheiros, não é? Que dependem de interesses, nada mais. E de influências de interesses, etc. E, portanto, nós temos aqui a problemática das drogas. Eu acho que as drogas, além daquelas que são legais, não é? Tal como o tabaco, tudo que são produtos excessivamente açucarados, ou excessivamente salgados, ou álcool, não é? O álcool, que no fundo é uma das maravilhas do trabalho de quem foi abandonado, em princípio, não é? E as pessoas estão-se a borrifar completamente para o trabalho das pessoas que trabalham no duro, em princípio, não é? Aquilo é duro, e pensar e falar com os outros é muito mais interessante. Isso é muito mais interessante, e um gajo não faz nada, em princípio, sendo político. E eu falar para qualquer outra pessoa, seja lá o que for, é melhor, é? Do que trabalhar para seja lá para o que for. Em princípio, é por isso que se criou a política e todos aqueles exercícios, né, que passam a vida a falar, a escrever e a pensar. E é por isso que cada uma dessas singularidades tem certas declarações que, pronto,
que não são fundadas. Não é? O que é triste nas declarações, seja lá de quem for, é que não vê uma resposta com pés e cabeça. Além de que, pronto, pelo menos a cabeça é importante, porque se nós contarmos com a cabeça e, portanto, com todo o exercício mecânico que existe, ora nas seguranças sociais, ora em todas as outras instituições que, em princípio, cuidam dos problemas que as próprias drogas provocam, não é? Em princípio, então, vai ser uma espécie... Vamos proibir também todas as associações que ajudam, não é? Qualquer pessoa que, em princípio, pronto, quis desligar um bocadinho o cérebro e pronto, e apaixonou-se por um erro. Não é? Mas apaixonou-se por um erro e às vezes os amores são assim, não é? Nós apaixonamos por aquilo e depois aquilo destrói-nos. É normal. Porque, em princípio, se não foi correspondido, aquilo vai nos destruir. Não. Pronto, em princípio devemos saber aprender a amar outra coisa e não a odiar as pessoas que não gostam daquilo que eu faço, tendo em conta que eu não os obrigo a fazer. Portanto, isto já na perspectiva até do toxicodependente é a mesma coisa, não é? Se um gajo gosta de heroína, que era aquela droga que foi substituída pela metadona, não é? Que é exercida e, portanto, vendida legalmente pelo próprio governo, não é? Portanto, no nível medicinal e farmacêutico. Portanto, o que é legal é que haja uma estrutura legal que venda o produto legalmente. Isto é, que pagou os impostos. Portanto, no fundo, nós deveríamos, como eu já tinha dito, não é, pensar um bocadinho e usar o cérebro, não é? Porque também tirar licenciaturas e aquelas coisas todas para não usar o cérebro, mais vale não tirar, mais vale ficarem analfabetos, porque pronto, pelo menos assim entende-se a incapacidade de adaptação, não é? Que, digamos, de algum modo poderá estar associado a alguma inteligência, não é? Alguma, não digo que seja uma coisa assim, não é uma coisa, não é algo completamente impossível, não é? Pronto. E então, o mais interessante destas coisas todas portanto, a escolha. É que a escolha, já na altura do Adão e Eva, a escolha foi que Deus, o grande Criador, a única proibição que o grande Criador deu foi exatamente o problema e a grande história de tudo. Ele não proibiu mais nada. Eles até andavam nus, faziam sexo em todo lado. Pronto. E nada era proibido. Só a pequena maçã é que era proibido. Não é? Aquela só aquela. Ou outra. Qualquer uma daquela árvore. Okay? E, portanto, claro que depois eles estavam mais ou menos num sítio fechado. Aquilo era aborrecido. Já conheciam aquilo tudo. E, claro, eles precisavam de pecar principalmente para entender porque é que era proibido. Não é? É normal. E, portanto, a história da humanidade é isso. É um pecar constante sobre todos os valores que defendem. Não é? Pronto. Portanto, é de rir. É de rir. O Monty Python, pelo menos, goza de uma forma mais... Nem isso. É mesmo a realidade da história. É de rir. Na concepção de aspiração aos valores que aquelas sociedades iam defender. Portanto, em princípio, qualquer uma delas era completamente idiota. Pronto. Pelo menos. Se calhar foi o excesso de entrega, porque nós sabemos que os excessos de entrega são os tais amores que nos destroem mais cedo ou mais tarde. Pronto. Toda a gente se matou a amar algo excessivamente, não é? Ou será simplesmente porque, pronto, já existe aqui uma mecânica, um treino educativo de tantos séculos que, em princípio, nós não percebemos que será melhor deixar o outro em paz. E, portanto, se quisermos interferir na escolha dele ou dela
tentar ser minimamente agradáveis para uma pessoa atingir uma possibilidade de sair, não é? Porque, no fundo, até quando as pessoas entram no café, em princípio não gostam que levem dois pontapés nos testículos e um nos dentes, só porque entraram no café. Nós dizemos, pronto, nós servimos assim as pessoas porque nós acreditamos que assim o café vai saber muito melhor. Pronto. Pronto. Portanto, em princípio, não é? A abordagem para as pessoas beberem cafés, que era dar dois pontapés nos testículos aos homens, e portanto tinha que ser dois pontapés, sei lá, no peito das mulheres, não é? Para haver mais ou menos uma comparação da dor, não é? Em princípio, não é? Eu acho que, pronto, no fundo, eu não percebo a lei. Nem percebo. Pronto, a lei, seja qualquer uma delas, não percebo. Pronto. Aquilo tudo ultrapassa-me, né? Completamente. Mas é melhor um gajo, é? Digo eu, naquela coisa. Olha, eu vejo que está toda a gente, sei lá, a fazer qualquer coisa que eu não suporto, não é? E que está toda a gente fala mal daquilo, mas toda a gente faz aquilo. E, portanto, pá, em princípio, ou esta gente é louca, ou está completamente avariada de si próprias, não é? E então quero dizer que eu prefiro. Eu tenho várias escolhas. Tenho a escolha de ir embora, sair, não sei o quê, ou tenho a escolha de ficar e, portanto, viver uma espécie de sofrimento sobre, pronto, questões que estão à minha volta e eu não consigo dominar, não é? Nem consigo controlar. Ora, se eu não consigo controlar uma coisa, né, que se auto-impõe a todo o custo, não é? Queiramos ou não, etc. Portanto, não há um mínimo de esforço de mudar nada. Portanto, eles mudam os fantoches, mudam os fantoches, mas a estrutura continua a ser igual. Mas tanto faz se é de esquerda, se é de direita, se é amarelo, preto, branco, tanto faz, entende? O exercício é sempre o mesmo. E, portanto, parece que, entretanto, eles até nos dizem, não é? Você vai estudar para melhorar. E eu, realmente era esse o meu propósito, mas de repente reparo que nem a sociedade durante os últimos 20 séculos melhorou. Houve algumas melhorias, mas automaticamente, quando sente que está a perder o controle, tenta outra vez ir para trás. Não sei para quê. Não aprendeu nada, quer dizer que não aprendeu nada. E ainda por cima sente-se insegura por tudo aquilo que já sabe e domina. Portanto, em princípio, são completamente idiotas. Só pode. E, portanto, eu acho que as declarações de qualquer pessoa que considera que devia-se penalizar algo que vocês ainda não resolveram, seja a polícia, seja o governo, no Brasil e os Estados Unidos já não há mais de não sei quantos séculos naquilo. Entretanto, os marroquinos e por ali fora legalizaram. E, portanto, todos os crimes associados ao tráfico de droga não existe. Não há. Até há menos consumo. Curioso. Portanto, quer dizer que aqui, na América, o pessoal quer é que o pessoal consuma. Porque assim há mais presos. Não é? Portanto, assim há uma mecânica de apresentação altamente mafiosa, não é? Em que apresenta os criminosos, que são aqueles que eles acabaram de vender droga. Pronto. Portanto, isto é belíssimo. É das coisas mais belas, não é? Mais belas, claro. Entretanto, por exemplo, a Holanda... Olha, em Espanha, que eles são os espanholitos, toda a gente fala mal dos espanholitos, e pronto. E há ali culturas e pessoas que realmente é a mesma coisa que aqui, não funcionam lá muito bem. Mas eu acho que não tem a ver com a língua, tem mesmo com o cérebro. Pronto. É como aqui, tanto faz. Mas eles têm uma ginástica, por exemplo, para as questões das drogas, que é exatamente pôr polícias a trabalhar nos bares. Eles são inteligentes, mas eu uso já essa técnica há mais de 20 séculos, não é? Eles devem ser um bocadinho mais inteligentes ou só apanharam uma parte da informação e nós não apanhámos o resto da informação. Pronto, assim ficámos estúpidos. Porque, na realidade, o que interessa até para a polícia é saber, se calhar, quem é o traficante, não é? E, portanto, toda a gente que fuma ou que consome aquilo são pessoas que não interessam apanhar. Em princípio, naquela mecânica, não é?
de proibir alguma coisa, de tentar proibir alguma coisa. Em princípio, quem consome, não é? Que é a pessoa que tem uns charrinhos e não sei o quê, em princípio, pronto, aquilo não é prisão. Não é? Além de mais que a prisão não serve para nada. Porque se prendermos a meu pai, olha, ides ao Brasil, vocês têm as prisões completamente cheias de gajos que estão viciados numa droga qualquer. E quando no fundo as igrejas e todas aquelas instituições super espirituosas e cheias de amor, e cheias de vontade de amar o próximo, e cheias de pelo menos assim o expressam, etc., não é? Portanto, tem ali uma oportunidade brutal de, pronto, podiam ajudá-los a ir exercendo uma mecânica repetitiva, não é? Que é assim que toda a gente se educa, seja lá para o que for. Mesmo que aquilo não seja nada, seja tudo irreal, é simplesmente uma mecânica para nos disciplinar a fazer seja lá o que for. Ou a ter domínio a não fazer seja lá o que for. É só isso. Não é assim nada de complexo. É simplesmente mecânica de autodomínio. Não é assim tão difícil, não é? E portanto, tanto é que depois existem as drogas, aquelas pesadas e afins, não é? A malta que tem cargos altamente superiores, não é? E são grandes consumidores. E em princípio, se havia um problema com aquela pessoa, vão tirar aquele problema. Mas o caso é que há drogas que potenciam as nossas capacidades. E portanto, o que é que vocês querem? Querem o quê? Querem simplesmente ganhar dinheiro com aquilo. Mas como vocês não têm controle sobre as drogas, vocês criminalizam. Não é? É tipo só isso. Portanto, isso não tem qualquer tipo. Não há. É? Vocês que querem destruir aquilo tudo que é este país. Que este país, no fundo, é quase pessoal que, pronto, não tinha onde cair morto, não é? Em princípio, não é? Que isto é só sofrimento. Tanto é que temos aqui o fadinho e afins, mas depois temos algumas musiquinhas bem loucas. Um gajo poderia dizer, bem, esta gente está choné. Mas ainda bem, não é? Que fizeram música, senão eles ainda é pior. Não é? Mas a questão é esta, não é? Portanto, depois vem aqui, concerto Rock in Rio. Aquilo deve ser a festa da droga, mano. Ainda bem. E do álcool. Se não for da droga, é do álcool. E se não houver álcool nem drogas, em princípio o Rock in Rio desaparece. Nunca mais dá concertos porque perdeu gente. Simples. Portanto, não sei o que é que a polícia nem sei porque é que serve para isso, não é? A polícia devia estar a tentar simplesmente, no máximo, não é? Trabalhar de uma forma correta, isto é, em ação. E em ação é tipo estar num cinto público a trabalhar, como em Espanha fazem, que eles trabalham como porcos, não é? Dia e noite, em bares, etc. Não é? Em tudo o que é sítio. E o comportamento deles é superioríssimo, não é? Eles não chegam a uma pessoa e espancam-na porque ela está a fumar um charro, não. Não. Ou que está a drogar-se de outra coisa qualquer. Não interessa, não é? Aquilo há um acompanhamento, como um homem, não é? Porque aqui é só animais. Aqui é só animais. Lá é como homens, que é estar sóbrio, acompanhar aquilo, ir encaminhando pouco a pouco à pessoa, apresentar aquilo que ela vai ter que passar, que no fundo, olha, vais ter que ficar fechado ali porque estás ali a vomitar todo. E entretanto, se continuares a vomitar, vou chamar a ambulância e pronto, e siga e pronto. E não chateias, o resto pessoal pode continuar a divertir-se. E tu, pronto, olha, não se afaste, não conseguiste resistir, vais o caralho, pronto. E chegas ao hospital, pronto, e eles chafam-te e pronto. O problema aqui em público está resolvido. Era a mesma coisa que aparecer lá um gajo com as armas e aparecer um gajo qualquer que lhe retirava as armas. Pronto, em princípio lhe retirou as armas, o problema está resolvido. Não precisam depois começar a matar todas as pessoas porque é divertido, não é? São questões simples. E pronto. Ainda bem que a polícia não faz isso aqui em Portugal, não é? Já não faz tanto, já não faz tanto, não é? Agora até deixou de haver aqueles crimes quase, não é? Aqueles crimes passionais entre a polícia e pronto, e tudo que lhes aparecia à frente que não gostavam. Bom, que era aquelas mecânicas de inflexibilidade com um monte de coisas
que em princípio estão ali para cumprir e para sentirem que, no fundo, conseguiram fazer alguma coisa, mesmo não tenham conseguido fazer nada, porque no fundo só, mesmo tenham prendido 3 ou 4 traficantes, na verdade, não é? A condição de pobreza continua a aumentar. Isso significa que existem cada vez mais pessoas a abraçar a única possibilidade que as pode garantir alguma vitalidade, algum mínimo de qualidade de vida, em vez de se matarem por uns troquinhos e depois vamos pagar tudo e afins, e pronto, isso sobreviver àquilo tudo, não é? Pronto, em princípio poderá receber uns trocozinhos que eles têm direito, mas entretanto agora já querem tirar até as reformas, portanto, quer dizer, tudo aquilo que foi aquilo estão-se a borrifar completamente. Portanto, isto é uma grande palhaçada, não é? Mas eu até compreendo a posição do, pronto, politicamente correto, não é? Não, nós somos contra as drogas, penalização das drogas. Bom, o que significa que, na probabilidade lógica e racional sobre uma história que se repete ciclicamente, dizer que somos contra as drogas e, portanto, a favor da criminalização das pessoas que consomem drogas é, sem dúvida, a declaração oficial do domínio da venda de drogas. Portanto, Portugal e o Rui Moreira, nesse sentido, como muitos outros, abraçaram as leis da América. Se posso lembrar, a América quase sempre tudo proibido. E onde é proibido, em princípio, há uma criminalidade que aquilo nunca mais acaba. É mortos para todo lado. Prontos. Com coisas muito bonitas que vocês podem apreciar belissimamente, portanto, nesta questão portanto, dos filmes, não é? O cinema, que é extremamente criativo e que só fala de coisas bonitas, tal como armas, bombas, guerras e todas as coisas belíssimas que a sociedade criou em prol do ego, que quer ser Deus na imposição da sua escolha sobre os outros, quando na verdade podia simplesmente tomar a sua escolha sem chatear os outros. Mas claro, nós precisamos de dominar e ter uma espécie de sensação de domínio, não é? Eu olho que o peidei-me, 3 gajos queiram logo para o lado. Pá, pronto, então foda-se, este gajo, pronto, peida-se que é como um rei, pronto. Quando alguém quiser, tipo, bombas de gás, é só chamar-me, não é? Porque não precisam de pagar não sei quantos milhões por isso. Há coisas muito mais simples de resolver do que, pronto. Mas depois podemos considerar que, pronto, aquilo é simplesmente um negócio e que todas aquelas relações são masturbações mentais, pronto, que atiram para o ar quase como uma coisa, sim, vocês estão a ver isto é belíssimo, pronto, é belíssimo, então, pronto, porque quer dizer que, pronto, é porque é claro que eu entendo perfeitamente que, por exemplo, seja um homem, seja uma mulher, se apresentem minimamente e que tentem, serem educados, tentem de algum modo serem divertidos e que haja alguma tentativa de haver uma relação agradável, não é? Coisa mais madura. Pronto, eu não sei porque só as pessoas que se apaixonaram e se desligaram completamente de todas as conceituações de justiça e do lustre de justiça é que tiveram mais ou menos uma vida mais em paz, não é? Um bocadinho mais, pronto. Entretanto, porque o resto não é, quer ser tudo justiça, coisa. Até parece que estão a ser injustiçados, não é? As pessoas que foram injustiçadas têm todo o direito de dizer que foram injustiçados. Todos os outros, em princípio, pronto, amam simplesmente juntar-se à festa, seja lá da justiça, seja outra coisa qualquer. Olha, e por falar nisso, eu lembrei-me de falar sobre uma lista interminável. Eu podia passar a noite toda a listar, não é? Que a lei, não é? A lei tem... Ao Sr. Rui Moreira, diga-me lá em menos de 3 segundos. Não, pronto, para si vou-lhe dar 10. Quantas leis a própria lei portuguesa tem que proíbe, seja lá o que for?
vamos considerar que você em 10 segundos sabe perfeitamente isso, não é? Tipo, cor e salteada. Claro que você sabe. Não vale a pena consultar. Não lhe vou fazer outra vez a mesma pergunta. Entretanto, pode verificar se sabia ou não. Mas você sabe que todas essas coisas que são proibidas continuam a acontecer. E se continuam a acontecer, quer dizer que, pronto, em princípio, além de que a própria lei desligou-se do seu papel, porque ela exerce simplesmente negócio no seu papel, está-se a borrifar completamente para os outros, e por isso mesmo não quer educar, nem se esforça para educar aquilo que representa, não é? E, portanto, em princípio, só nesta função da mecânica da própria república ou país, em princípio, mas isto não é só aqui neste, em todos, não é? Em todos. Nós na escolinha, até a faculdade, se não escolhemos direito, em princípio, não sabemos nada de direito. Portanto, quer dizer que o próprio sistema que rege direito está-se a borrifar com os outros, isto é, está-se a borrifar em dar a informação e em educar a informação aos outros. Aos outros que é os que alimentam, isto é, na educação. Não é? E até o exercício de aprender lei, não é? De aprender a lei, compreender a lei, compreender o que é justiça ou injustiça, nas condições adequadas para que a mesma se tome posição de ser justiça ou injustiça, não é? Não há qualquer interesse. Logo, se não há qualquer interesse, existe aqui logo um campo criminal, não é? Em princípio, não é? Se eu considerar que, bom, eu vou cuidar de 20 crianças ali no parque da cidade, eu, entretanto, me for embora e deixar as 20 crianças perto do lago, ou até a nadarem no lago, eu vou-me embora, né? E espero que os pais me paguem caso alguma das crianças tenha sido afogada, porque eu estive ali a cuidar delas. Pronto. Isto é o papel do governo. Pronto. Em princípio está-se a borrifar. Os pais deveriam saber que eu, o governo, quando me apetecer, mudo tudo e vou-me embora, não é? E ainda lhes cobro. Pronto. Seja lá pelo que for. Por o facto de me terem deixado as crianças ali, não é? Sem uma especialização, tendo em conta que ainda por cima a especialização e o papel era deles, não é? Portanto, isto é um grande problema, não é? Um grande problema. Pronto, em princípio, não é? Qualquer pessoa que não pague é criminosa. Não é? Mas isto também, para a criminalidade, quando se entra nos mecanismos de função, não é? Quando, seja lá o que for, aquilo é dinheiro, nada mais. Mas ali isso não é nem a ideia do Manel, nem a ideia do João, nem da Maria, não. Cada um tem as ideias que bem lhe der na Real Gana, e o que o pessoal quer é que simplesmente que as funções sejam feitas, e está-se a borrifar, e realmente também, pronto, pedem que algum cuidado, que todos não pronunciem essas coisas enquanto estão a trabalhar também com os colegas e tal. Também às vezes pode ser perigoso, não é? Pronto. E é só isso, não é? À parte disso, não há proibições. Eles não têm têm as regras, mas não há proibições. E, portanto, a pessoa está livre de fazer o que bem lhe der na real gana. Claro que, pronto, eles não são propriamente flexíveis em alguns casos, não é? Para permitirem alguma segurança do exercício daquilo que estão a manter, não é? No fundo, até o próprio banco, não é? Caso esteja lá um polícia qualquer que não seja propriamente um idiota, não é? E esteja a haver um assalto, o polícia, se vir que tal, pode matar seja lá quem for, em prol de alguma coisa. Pronto, aquilo é uma mecânica, tanto faz se é de justiça ou de injustiça, é uma mecânica sobre a condição. E, portanto, nós então, para sermos justos, temos que pensar nas condições de cada qual, não é? Porque daquilo que eu sei, não é? Tudo bem que, claro que as pessoas gostam que as pessoas se sacrifiquem e, portanto, que passem a vida a trabalhar 8 ou 12 horas por um ordenado mínimo ou menos, não é?
especialmente quando são trabalhos forçados, principalmente em Portugal. Portanto, no princípio, o que é bom é que o pessoal trabalhe muito e que um gajo possa pagar pouco, porque assim até é melhor. Né? Eles notam, dão mais valor, tornam-se mais valiosos, ainda por cima nesse sentido. Pá, ele tem um potencial humano fantástico, porque o gajo trabalha sempre 3 ou 4 horas mais. Eu não lhe pago nada, eu já lhe disse isso, o gajo mesmo assim trabalha. Pronto. E em princípio tenho aqui um gajo que gosta de trabalhar, eu até lhe podia tirar o ordenado porque o gajo continuava, claro. E, portanto, há aqui certos hábitos, não é? Que já são legais. Ilegais. Mas eles continuam. E, portanto, há uma lista interminável de ilegalidades que continuam a ser feitas. Continuam a ser... continuam a acontecer. Eu, todos os dias que abro o jornal, vejo sempre um homem qualquer que bateu na mulher ou na ex-mulher até à morte. Em princípio, isso já era proibido no tempo antes do Adão e Eva. Um bocadinho antes, bem, uns 40 séculos antes, já era proibido. Mas pronto, o pessoal não aprendeu. Se não aprendeu, em princípio estamos a falhar em alguma coisa. Não é? Estou a tentar... portanto, se o Brasil, os Estados Unidos, que são as grandes potências, não é assim, vamos falar dos Estados Unidos, o Brasil simplesmente faz parte da América, pronto, já ali aquela relação amorosa entre o resto dos países que estão lá e que têm uma cultura bastante semelhante sobre esta própria nossa condição de adaptação a todos os sistemas que nos potenciam, portanto, a poder ficar melhorzinho, tendo em conta que o grande sistema que domina está-se a borrifar completamente e quer é cobrar, nada mais. Pronto. Não é nada. Ele está-se a borrifar, ele quer é trabalhadores e ele só quer que o pessoal pague. Olha, tens aqui uma lista de escolhas que podes ter. Pá, e a mim tanto me faz o que é que tu és, quem és. O que quer é que tu escolhas uma delas, trabalhes e me pagues. Nada mais. Pronto. E isto é o governo. O rei também era assim há uns anos atrás, não é? É a mesma coisa. Não há propriamente uma grande diferença. É simplesmente... A diferença é ter o domínio e ter o prazer de dominar outros. E, em princípio, quando temos o prazer de dominar outros, pronto. Temos uma espécie de... Pronto. Não é? Em princípio, já quando nos sentimos deles, enfim... não sabemos. E isto... pode ser bonito em alguns momentos, mas em princípio só pode ser mau. Mas, entretanto, o governo e afins, o que eles querem é domínio. O domínio. Tanto faz. O domínio. É sempre um domínio qualquer. E, portanto, tanto faz, não é? Tanto faz. Nesse aspecto, se me permitem, eu vou acrescentar, não é? Claro que me permitem. Quem é que me ia dizer que não me permitia? Sou eu próprio. Ora, então eu permito-me falar sobre uma questão muito curiosa, que é a grande diferença entre a esquerda e a direita. É que, no fundo, okay, no grande fundo de tudo que divide a esquerda e a direita, que são, antes de tudo, as abordagens para chegar a fins. E pronto, com algumas diferenças sobre os papéis de dominação. Okay? Portanto, os papéis e as funções que devem ter domínio. E que tipo de estruturas esses domínios devem ser. No fundo, o resto é só isso. O resto não há grande diferença. Porquê? Depois existe a grande diferença, na verdade. Que é, a grande diferença é a abordagem. A direita, na sua história, ela aparece em momentos que está tudo a estalar, em caos. Portanto, há um descontrole. E, portanto, quando há um descontrole, há a grande oportunidade da direita entrar. Pronto. Eles amam o controle. Não só de si próprios, não só
de tudo que gerem. Portanto, para eles, a consideração, portanto, de qualquer dinâmica puramente disciplinar e inflexível é a estrutura para atingir um certo fim que é bom para todos. Mas tanto faz. Todas as sociedades que foram, ora nazis, ora seja lá o que for, foram igualmente criminosas ou piores. Em princípio, pronto. Eles têm muita inflexibilidade. Eles, no fundo, não é? A direita parece tipo aquele atento, aquele tipo macaco que não fala. A direita é tipo um macaco que não fala. Que é, no fundo, um macaquinho que está sempre atento e a consumir tudo. E, portanto, pronto, em princípio, vai chegar ali um momento que vai explodir. E quando vai explodir, é o grande momento em que ele consegue fluir. Em sincronização e em harmonia. Antes de mais, nós somos música, não é? A fluir no espaço e no tempo. Logo, a esquerda permite-se, portanto, a abrir espaço ao conhecimento. É que o conhecimento serve de ferramenta de procura da probabilidade e não propriamente de ferramenta de design e, portanto, design, podemos considerar assim, portanto, de alguma lei absoluta. Sendo que a lei e todas as mecânicas de design sobre qualquer coisa na realidade partem de uma disciplina qualquer, inflexível, podemos considerar com alguma flexibilidade interna, mas com uma grande inflexibilidade externa. Isto também tem lógica, porque pronto, a empresa que se dedica a arranjar computadores convém que se dedique só a computadores e não a pássaros, cães, automóveis, aviões, foguetões e consultas de psicologia, não é? Portanto, em princípio, é bom que haja uma especialidade qualquer sobre, pronto, qualquer coisa. Sendo que as especialidades são completamente más, não é? Portanto, as especialidades só servem para criar estruturas indisciplinares. O que não é bom. É bom para si própria, não é bom para os outros. Só isso. Se nós aceitarmos esta concepção de solipsista no sentido de não querer ter posição de força nos outros, ok? Em princípio, as coisas podem continuar da esquerda e calminhas e afins, desde que se compreenda que nós não podemos, nem devemos, não devemos em nada criar, ou existe uma mecânica comunitária. Comunitária. Não é cá governamental, nem partidária, nem o caralho. Nem grupinhos de lá, vamos cá brincar. Lá não. É a questão da necessidade. Quando a necessidade aparece, existe uma mecânica social. Okay? Uma mecânica social que tenta ajudar uns aos outros. E aquilo não tem a ver com dinheiro. Tem a ver simplesmente com a adaptação da condição de condição vital. Okay? Não só de muitos, ou de quase todos. Então aí funciona, tudo funciona e em princípio pronto, há ali poucas coisas que não funcionam. Mas depois em tempo de paz, não é? Em tempo de paz as coisas, pronto, nós relaxamos um bocadinho, às vezes as coisas não funcionam, não porque não tenhamos capacidades que as coisas funcionem, mas porque existem pessoas que procuram chegar a uma decisão absoluta na qual a própria não é flexível a nada. Quase como nós dizermos, tipo, imaginem alguém que é contra os pobres
Existem alguns países por aí que são contra os pobres, na Europa, ok? E, portanto, se alguém for pobre, é expulso do país, ponto. Então, pronto, não há pobres. É simples, não é? Expulsam do país, pronto. O pobre deixa de ser pobre. Pelo menos naquela terra. E, portanto, nessa coisa também são fascistas, nessa particularidade, não é? Pronto. Deus não disse para o pessoal ser fascista é troco de dinheiro, mas eles continuam a amar Deus, o Papa, e vão à igreja, etc. Não é? E, portanto, pronto, aquilo é também mais uma hipocrisia de primeira. Mas há um exercício, pronto, que tenta não serem inflexíveis. Sendo que, pronto, são completamente inflexíveis. Até com os mais pobres. Portanto, em princípio, pronto, criminalidade económica assumida, em que já assumiu um papel de controle de domínio de tudo, incluindo a condição da liberdade dos outros, que é que supostamente o nosso direito. E o direito que eles próprios exercem, não é? Mas há certos países que, pronto, eles ainda oferecem certas condições em que é mesmo complicadíssimo haver algum pobre. Há sítios que não há pobres, também não há tráfico de drogas, também não há consumo de drogas. Ou é raríssimo. Porquê? Porque existem mecânicas que são mais flexíveis sobre uma coisa que em princípio não devem controlar. Nem conseguem controlar. Porque repare-se, o tabaquinho, ok, deu algumas mortes, milhares de mortes pelo mundo fora. Para nada. Entretanto, resolveram legalizar. As mortes continuam a estar associadas aos viciados. Mas é claro que assim permite que até a própria mecânica da medicina e todas as outras coisas associadas ao cuidado do ser humano possam também ter um papel. E, portanto, podem ter um papel. Pronto, as pessoas podem se matar na mesma via das drogas e, pronto, e até alimentam mais a própria estrutura do sistema. Proibir as drogas será mau para o sistema e para a vossa economia, etc. Portanto, pronto. Parece que o pessoal aqui em Portugal dizem que vocês devem 3 milhões, ok, vamos proibir comida a toda a gente para poupar os 3 milhões. Portanto, em princípio, eles estão a fazer o contrário, que é, não, deviam pôr tudo mais barato para atingir os 3 milhões em 2 dias. Em princípio, o próprio exercício de governo que proíbe é ilegal e criminoso. Portanto, proibir, seja lá o que for, tendo em conta a consciência da história sobre o efeito de o que é a proibição na nossa mente, não é? Em princípio é um exercício para abraçar a criminalidade mais organizada, não é? Aquela que em princípio não tem piedade com ninguém. Não é? Não, já sabem que se vocês virem para aqui, isto mexe lá tudo, porque vem o Islão, vem a China, o Japão, a Rússia, vem tudo. E isto é só uma cidade de merda. Um cacozinho. E tem lá um gajo, sou eu. Um gajo que sou eu. Contra 10 milhões ou mais que existem no planeta. Não é? Opa, em princípio, não sou assim tão mau. Não é? Não estou a matar ninguém, não estou a fazer nada. Estou a falar sobre estas questões do próprio exercício do sistema que quer atingir uma espécie de equilíbrio, mas em princípio não sabe lidar com tudo aquilo que já exerce por vontade económica. No fundo, o que o governo não gosta não é das drogas. O governo não gosta que as drogas não sejam também um produto controlado pelo governo. Isso é que é o lado ilegal. Quanto ao governo. Não é que faça mal, não é que as pessoas gostem ou desgostem. Não, as pessoas também estão a borrifar. Se o governo amanhã decidir que há festas de chutar na veia no meio do campo de futebol, patrocinado pela Superboc ou pela Sagres, está tudo bem. Há mais dinheiro. Publicidade, televisão ao máximo, as pessoas vão lá porque é a grande oportunidade. A droga vem da China ou do Japão ou de Marte, tanto faz. Vocês podem dizer que até vem de Júpiter, de uma galáxia próxima, ok? E em princípio ainda vão ter mais potencial. Pronto.
Até podem vender uma coisa que supostamente custa, se vende 5 euros, podem vender a 500 mil euros. Ainda mais dinheiro ainda. Mas vai haver alguém que vai comprar aquilo, que é bom. E pronto. Para o governo é só isto. Não é? É só isto. Portanto, as declarações de malta que proíbe coisas, em princípio, quer dizer que pronto, não passaram do século passado. Do século passado, não. Dos últimos 20 séculos. Ou dos últimos 40, 60. Não sei. Em princípio, começaram a proibir tudo. Pronto. Não sei. Parece uma coisa de um bocado... Pronto, que esmurra, não é? Um bocadinho. Mas... se vos parece completamente que esmurra, então o melhor, não é? O melhor será não darem atenção. Porque se não darem atenção, em princípio, o problema vai desaparecer. Bem, claro que vão aparecer sempre mais alguém a dizer, olha, tal, sabias que... pois é. Paciência, porque bem, não estou a prestar atenção a isso, nem quero. E, portanto, aquela informação não foi agradável, mas pronto, é a mesma coisa que eu saber que em África ou no Haiti morrem não sei quantas pessoas por dia. Pronto, é a mesma coisa, é desagradável. Agora vou destruir o Haiti, vou ser anti-pessoas do Haiti porque há lá fome? É esse o comportamento da justiça contra as drogas. E pronto, e mais uma vez, parece que a própria justiça de cada país nega tudo aquilo que fez. Porque lá está, ao nível medicinal, ilegal, etc., drogas é o que não falta. Não sei. Acho que existe muita... é a tal necessidade da justiça, não é? O cumprimento da justiça só quer isso. Quer o bem aos outros, mesmo que os mate. Que é aquela música muito bonita que dizia I love you, I will kill you. Pronto. Eu se te amo, mato-te. Portanto, quem ama é capaz de matar. Pronto. E esta é portanto, é aquela ideia, não é? Cristã, mas entretanto, até os muçulmanos e afins que dizem que aquilo é muito cristão, fazem o mesmo. Certas ideias, certas coisas que acontecem, eles matam as pessoas. São inflexíveis, é a mesma coisa. E depois existem os outros que fazem a mesma coisa. E, portanto, é tudo a mesma coisa em assuntos diferentes. Não é? Mas as estruturas são exatamente a mesma coisa. O que quer dizer que não aprenderam nada. Aprenderam a cultivar a especialização. Que, no fundo, é má quanto à perspectiva do próprio conhecimento de qualquer disciplina. Porque, em princípio, uma pessoa que seja um grande especialista de uma disciplina qualquer, se for mesmo só aquela coisa obcecada, não é? Obcecada só por aquela coisa, nós podemos dizer que realmente sobre aquele assunto há um domínio total, não é? E sentimos, sabemos disso, não é? Mas pronto, ao nível da adaptabilidade ao resto que não é aquilo, não existe. Não existe quer dizer que falhou. Portanto, o seu papel, em princípio, já está a precisar de algo mais para que a comunicação com os restantes exista. Seja possível. Portanto, nós somos pessoas que falamos. Falar sobre as nossas posições é bom. Sejam elas contra ou a favor, seja lá daquilo que nos pertence, não é? Pronto, é a parte mais gira, não é? Olha, eu acho que o Sr. Rui Rio devia tomar cafezinho com um bagacinho, todos os dias de manhã. Em princípio, se o Sr. Rui Rio ou o Rui Moreira ler isto, não é? Ouvir isto, pronto, faça isso porque fui eu a lhe pedir. E é assim.
A política funciona assim. Eu decidi isto e, portanto, caso eu amanhã vá ao cafezinho, que o senhor vá lá tomar café e ele não beber com um assim, vou multá-lo logo. Pronto. E já está. É assim. Multá-lo e prendê-lo. Porque, em princípio, disse que ele devia, o senhor devia beber todos os dias um café de manhã com bagacinho. Se o senhor não fez isso, ele está a fazer uma coisa ilegal. Está a fazer uma coisa ilegal, é melhor multá-lo, prendê-lo, torturá-lo e pronto. Entretanto, violá-lo, porque não, e matá-lo. Enfim, por aí. Depois dizer que pronto, que eu das escadas, não é? Que eu das escadas e tal. Oh, amigo, sabe que nós às vezes limpámos aquilo e nós gostávamos mesmo tanto de limpar aquilo que é todos os dias. Pronto, para ver se pomos sabão sempre, aquela que escorrega bem. Nós adoramos ver aquilo a brilhar. Pronto. E enquanto aquilo brilha, nós estamos contentes. É só isso. Não, o que é preciso é brilhar e ser uma estrela que brilhe, não é? Pelo menos que aqueça os coraçõezinhos, não é? Que precisam de ter um sítiozinho para ter alguma paz, não é? De resto não há propriamente assim uma perspectiva minimamente coerente, não é? Sobre o que é que raio andamos aqui a fazer há mais de 20 séculos. Ou há mais de 40, ou há mais de 60. Além de comer, não é? Comer também é bom. É bom. Pronto, senhor Rui Moreira, as suas declarações, eu acho, pronto, que você está a abraçar a lei da Grande América, não é? Em princípio ele anda para aí já, o grande tigre anda já para aí, que é o grande Satã, não é? O verdadeiro Satã, já anda para aí no controle de tudo, não é? E pronto, e alguém que diga que não, em princípio ele não gosta nada daquilo, as pessoas também não sabem resistir, nem sabem dizer, não, mas isto é a minha casa, olha, não gosta, então vá passear. Eu prefiro a pobreza do que ter que abraçar essas coisas perversas que você traz aí, não é? Tipo, o pessoal adora. É a perversidade que está ali, não é? No princípio, nós olhamos ali para aqueles exemplos, não é? É diário, não é? Aquilo é diário. Aquilo ultrapassa os recordes de tudo, não é? Por outro lado, a Ásia e por ali fora é raro. Aparece tipo, tal, uma vez por ano, não sei quem, bateu não sei quem, com descontrole emocional. Um gajo com descontrole emocional. 30 pessoas que falam sobre uma única pessoa que tem um descontrole emocional. E que matou não sei quem. Falta de controle, falta de autodomínio. É do caraças, mano. Mas é assim. Pronto, Sr. Rui. Passou bem.